Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vou fazer uma questão da URGS de 2014. Diz o seguinte: Glow sticks são aqueles tubos plásticos luminosos utilizados como pulseiras em festas e que exemplificam o fenômeno da quimioluminescência. Eles contêm uma mistura que inclui difeniloxalato e um corante. Dentro do tubo, encontra-se um tubo de vidro menor que contém peróxido de hidrogênio. Quando o tubo exterior é dobrado, o tubo interior quebra-se e libera o peróxido de hidrogênio. Tá, deixa eu fazer um parênteses aqui. É por isso que geralmente quando a gente dobra, né, aquele glow sticks, a gente escuta um barulhinho de alguma coisa quebrando, que é esse tubo de vidro, né, muito fininho, que quebra muito fácil. E aí este reage, né, o peróxido de hidrogênio acaba sendo liberado e reage com o difenil oxalato formando fenol e um peróxido cíclico, o qual reage com o corante e forma o dióxido de carbono. Bom, no decorrer do processo, né, elétrons das moléculas do corante são promovidos a estados eletrônicos excitados. E a produção de luz nessa reação quimiluminescente, ocorre devido ao quê? Bom, vamos dar uma analisada nas alternativas, mas só um OBS, né, sobre o Glow Stick. Eu já vi gente guardando, né, essas pulseirinhas, por exemplo, né, ou até outras coisas que brilham assim no escuro, que são feitos, né, com a mesma lógica no congelador. Então não adianta se guardar no congelador que o tubo de vidro ele não vai se refazer e o peróxido de hidrogênio também não vai voltar à reação. Não é uma reação que tu consegue fazer ela voltar com a temperatura. Então não vai adiantar guardar isso no congelador. Tranquilo? Pode ir lá tirar eles, que eu sei que tu tem guardado aí, né? Então vamos lá. A alternativa letra A. Vamos analisar o que diz que essa produção de luz ela deve-se à emissão do CO2. Cara, não é a emissão de CO2 que faz liberar isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou te dar uma emissão de CO2, por exemplo, o fermento químico, tá? Que é o bicarbonato de sódio mais um ácido orgânico, que nem o ácido acético, que nem o ácido tartárico. Então, eu coloquei aqui um ácido acético, é um ácido fácil, né? Bem conhecido, para a gente trabalhar com ele. Então, vai dar o acetato de sódio, vai dar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico que está sendo formado por esses caras aqui, ele se divide em gás carbônico e água. Então, esse ácido carbônico é normal, tá? Ele é um ácido instável e é normal ele se dividir, né, em gás carbônico e água. E quando ele faz isso, não brilha. Então, tu já deve ter feito um bolo, né, um pão com um fermento químico e você não viu o teu bolo ou teu pão ficar brilhando no escuro, né? Já pensou a viagem, né, cara? Tu vai comer um bolo, ele tá brilhando no escuro, né, cara? Um pão, não ocorre isso. A mesma coisa vale quando você abre, né, um refrigerante, sai aquele gás, né, do tss. Então, tu não vê o refrigerante brilhando no escuro, né? Já pensou a viagem se acontecesse? E um negócio pior ainda, né? A tua própria respiração, né? Toda vez que você coloca ar para fora dos pulmões, você está liberando um pouco de gás carbônico, né? E como você está liberando aí um tanto de gás carbônico, né? Uns 20% de gás carbônico, entra 20% de oxigênio, sai 20% de gás carbônico, você não brilha, né? Então, não deve ser a emissão de CO2, né? Não é isso, tranquilo? Então vamos ver quem sabe uma outra aqui, onde é que fala de a oxidação do peróxido de hidrogênio. Olha, quando a gente está falando de um peróxido virar outro peróxido, não está ocorrendo nem oxidação, nem redução do peróxido. Porque o peróxido mais famoso que a gente tem é esse cara aqui, que é o peróxido de hidrogênio, né? E o NOx dele é -1. Então, se esse peróxido formar um outro peróxido, né, por convenção o NOx é -1, não ocorreu oxidação. Então, já estaria errado isso aqui. Mas vai dizer, ah, mas ele formou depois o CO2, ou formou uma outra molécula, então ele passou para -2. E se ele está passando o oxigênio para -2, né, ele está sofrendo redução, então não é oxidação. Aí tu vai perguntar, né? Tipo, ah, mas poderia o peróxido, né, sofrer oxidação? Até pode, cara. Tem alguns casos que o peróxido pode sofrer oxidação, mas é muito raro. Então, se alguma afirmação, uma alternativa me falar isso, eu vou analisar com mais critério ainda, porque o normal é o peróxido sofrer redução. Ele é um agente oxidante bem famosinho, tranquilo?
Bom, vamos analisar então. A letra B não tem como ser, né? Então vamos analisar então a letra C. Ó, a adição desses elétrons excitados aos átomos de oxigênio do peróxido. Tudo bem, o peróxido ele pode receber os elétrons, né? Justamente é o oxigênio que recebe, e pode virar, por exemplo, um CO2 ou alguma outra substância com oxigênio menos 2. Sim, só que o elétron ele tem que ser mais do que excitado, né? Então aqui a gente tem um erro conceitual. O elétron, quando ele é excitado, ele não saiu de um átomo para ir para o outro. Então você não tem como adicionar elétrons excitados em um outro átomo, porque o elétron excitado, por conceito químico, ele não sai do átomo. Ele está apenas excitado. Se ele sair do átomo, a gente não usa mais a expressão elétron excitado. A gente diz que esse elétron foi perdido, ocorreu uma oxidação e o átomo virou um cátion, por exemplo, perdeu o elétron. Ó, então não pode ser letra C, é um erro conceitual grave aqui. Agora, olha a letra D. A letra D, ela vai explicar melhor essa ideia de elétron excitado, porque ela vai dizer que é ao retorno, essa reação, né, que produz luz, é ao retorno dos elétrons excitados para o nível inferior de menor energia, onde a estabilidade é maior. Então, é um nível inferior de energia, sim. É menor. Anota isso aqui, ó, para complementar, tá? Energia menor, onde a estabilidade é maior. Isso é sempre, tá? Na química, quando a gente fala em maior estabilidade, a energia é menor. E você já deve ter visto eu falando isso em vários momentos, né? Tipo, informação de ligação química, que fica com estabilidade maior e por isso que formar a ligação química libera energia. Já deve ter estado falando lá em alotropia, né, que o carbono grafite é mais estável, então tem menor energia. Mas vamos analisar a letra D com uma visão de modelo atômico, pode ser? Existe um modelo atômico muito famoso, né, que é o que a URGS considera muito e cai muito na URGS, que é o modelo atômico do Bohr. E esse é um modelo atômico muito famoso. E o átomo de Bohr, né, o modelo atômico de Bohr diz que os elétrons estão ao redor do núcleo, cara, com raio definido e inclusive com energia definida. Claro que a gente sabe que o modelo atômico não é mais assim, né? Já superamos esse modelo, mas vamos focar nesse modelo, tá? Então vamos lá. Isso aqui, quando o elétron pula de um nível de energia, tá? De uma eletrosfera, digamos aqui, de uma esfera dessas aqui, né? Para outra, e isso é chamado de saltos quânticos. A gente chama assim de energia quantizada, né? Então, quando o salto ocorre de uma órbita interna, de menor energia, para uma externa de maior energia, o elétron absorve energia. Eu posso desenhar ele para você aqui. Você vai ver que o elétron ele está pulando de uma órbita interna para uma externa e ele está absorvendo energia. Então, nesse caso aqui, ele absorve energia. Porém, se o elétron não sair do átomo, né, se esse átomo não perder o elétron virando um cátion, a tendência é o elétron voltar. Então, quando o elétron volta, ele vai saltar de uma órbita externa, que vai ter maior energia, para uma interna, de menor energia. E vai emitir energia em forma de luz, calor. Aí sim, eu tenho o elétron voltando, né? Não vai deixar um buraco aqui, né? Um espaço faltando aqui com o elétron. Então, o elétron volta à sua órbita original. E nesse caso, ele vai liberar energia principalmente em forma de luz. Cara, mas a URGS ama isso, né? Toda vez que a URGS comentar em figurinhas que brilham no escuro, fogos de artifício, teste da chama. Cara, isso é uma questão muito clássica de URGS. A URGS ama átomo de Bohr e é uma aplicação do átomo de Bohr. Então você tem que entender que esse elétron aqui é o elétron excitado, ou tu pode dizer que o átomo todo é um átomo excitado. E quando o elétron volta à sua órbita original, ele se transforma no elétron no estado fundamental. Então esse átomo aqui, ele está no estado fundamental. Só que, claro, para isso ele teve que liberar energia, tranquilo? Então, vou ler de novo a letra D, né? A produção de luz ocorre quando, né? Isso é devido ao retorno dos elétrons excitados para o nível inferior de energia,
onde a estabilidade é maior? Sim, com certeza. Então, nossa resposta aqui é a letra D. E a letra E, só para a gente analisar e garantir que está tudo ok, né? Diz que é a liberação das moléculas do corante para o interior do tubo. Tá, vamos imaginar que aqui a gente tem um tubo só. Então, se as moléculas migrarem para o exterior, né, ou para o interior do tubo, não vai fazer diferença. A molécula simplesmente por se deslocar de um local para outro, cara, ela não brilha, ela não libera luz. Então a gente tem o ar, por exemplo, né, que tem moléculas que estão andando para todos os lados, elas não estão emitindo luz. Então tem que acontecer alguma coisa com essas moléculas, né? Tu tem que dar energia para os elétrons delas saltarem para níveis externos, para depois ficarem excitados, né? E depois volta liberando energia. Aí sim, átomo de Bohr, questão de modelo atômico clássica da URGS. Bom, se você quer ver mais questões de modelos atômicos, ou assim, ó, eu quero ver todos os exercícios que já caíram de modelos atômicos na URGS. Então, cara, procura aqui que eu vou te deixar uma lista de modelos atômicos, tá, cara? Tá no Studbook Química na URGS, cara. Também você pode acessar mais informações pelo canal no Telegram, né, cara, que é Química na URGS também. Eu vou deixar o contato para todas as minhas redes sociais. Se tu quiser falar comigo, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E obrigado pela audiência e espero que eu tenha curtido, tenha explicado essa questão aí de forma razoável. E qualquer coisa, cara, me aciona aí. Deixa um comentário, deixa um like, me diz o que você está esperando, que vestibular que você vai fazer e como eu posso te ajudar nisso, beleza? Então a gente se vê por aí, bons estudos. Forte abraço, tchau.